Shalom, graça e paz. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para você. Lembra de uma coisa, queridos? Nós falamos a respeito desse Deus maravilhoso que criou, sustenta, governa. E Ele tem tudo determinado. Ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, governa todas as coisas. E nós aprendemos como que se nós fôssemos eternos aqui na Terra. Porque ninguém pensa que hoje é o último dia. Todo mundo acha que não, só estamos com um propósito aí para mais 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Ninguém pensa que vamos ter um final nisso aqui. Então o que acontece? Não fomos ensinados a buscar esse Deus que criou, sustenta e governa. Foram colocados outros nomes, né? Como se fossem mediadores e que não são, biblicamente não, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o texto diz assim, e não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o próprio Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Todo mundo conhece esse texto bíblico, né? Mas nós não aprendemos, não fomos instruídos a buscar esse Deus da Bíblia. Não fomos instruídos. A salvação é só através de Jesus. Por quê? Porque todo mundo conhece o texto que diz assim, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, todo mundo sabe que é Ele, né? E Ele veio e dividiu o tempo antes dele e depois dele. Quanto mais conhecimento científico que a humanidade disponibiliza, vai entender que existe um calendário antes de Cristo e depois de Cristo, né? Ele veio para cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele na lei, nos profetas, nos salmos. E para o Novo Testamento ele falou, olha, um novo mandamento eu dou para vocês, né? É uma nova aliança através do sangue dele. Então nós precisamos aprender isso, queridos, né? Só Ele pode dar salvação. E a salvação, ela só é possível enquanto nós estivermos vivos. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque quando nós morrermos, pararmos de respirar, cessaram as oportunidades. Não tem mais como, né? Não existe uma pessoa estar ali, sendo velado o corpo, e aí um monte de pessoas se reunirem em volta e começar a falar para Deus, Deus, recebe ele aí, recebe ele aí. Não existe isso, queridos. Romanos 14, 12 é muito claro, diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E essas oportunidades de salvação, ninguém pode negar. Às vezes até não ainda, ou às vezes, na maioria das vezes, ou se não todas as vezes, aqueles que ainda não tiveram o coração disposto a se render ao Senhor, eles ainda não entenderam que existe uma salvação, né? Uma vida que não vai ter fim. Essa nossa vida aqui, 30, 50, 100, né? Acho que 120, são raríssimos os casos aí, mas depois temos uma eternidade, tá certo? Então o que nós precisamos aprender? A invocar esse Deus que é o Deus da salvação. E eu quero compartilhar com você um texto que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, o versículo 13 do capítulo 10, ele diz assim, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, todo aquele que chamar por Ele, que clamar por Ele, vai ter uma salvação. O versículo 14, olha o que ele diz aqui como falta-nos instrução. Ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? Se você não crê que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, que não tem outro nome dado entre os homens para que nós sejamos salvos. Então não tem outro nome, tem que ser Ele, nós temos que aprender isso, né? E esse versículo diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? E lembra que todo aquele que invocar vai ser salvo, tá? Dando continuidade aqui na parte do versículo 14, ele diz, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, se você não tinha ainda dado ouvidos a essa instrução, que é o Cordeiro de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, que não tem outro nome, tá certo? Então, veja bem, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão
se não há quem pregue? São perguntas que o apóstolo Paulo fez aqui. O versículo 15 diz assim, ó: e como pregarão se não forem enviados? Aí ele diz, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou boas novas, uma outra tradução. Uma coisa é certa, queridos, todos já ouviram falar de salvação. Todos. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, não, eu não sabia. Não existe isso mais. Porque o evangelho está sendo pregado nos 4 cantos. E o próprio Jesus disse que o final de tudo vai ser quando o evangelho for pregado nos 4 cantos. Então ninguém vai poder alegar falta de conhecimento ou querer se justificar, eu não sabia, né? Olha o que diz o versículo 16: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação, ou quem deu crédito à nossa pregação? E o versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Outra tradução vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então que esse texto, que esse vídeo venha falar com você, porque isso aqui precisa despertar em você a fé. A fé, você crê. Quem crê vê a glória de Deus. A todo aquele que crê vai ser salvo, porque você está firmado naquele que é o dono de tudo, que criou, sustenta e governa. Eu espero que esse vídeo tenha despertado aí no teu coração, na tua mente, um renovo, um entendimento, para que você possa dar ouvidos a essa palavra. Amém? Vamos ter outros vídeos aí, já na sequência eu vou fazer mais um aqui falando da fé, tá certo? Fica aí o abração do apóstolo Januário, já manda aí o da minha esposa junto, a apóstola Luísa. Quero agradecer aqui meu filho Samuel, que está aí com a câmera na mão fazendo esse vídeo, gravando, tá? Deus abençoe vocês. E que esse vídeo tenha falado com você.